Olá, benditos! Estamos entrando no capítulo 12 de Atos, em um dos momentos mais dramáticos vividos pelos primeiros cristãos, onde o poder político tenta, de forma brutal, conter o avanço do evangelho. Vamos acompanhar a ação sobrenatural de Deus em favor dos seus filhos, a partir de agora, aqui no canal Bendito. A narrativa começa com o rei Herodes Agripa I intensificando a perseguição contra os cristãos para ampliar sua popularidade entre os líderes judeus. E para isso, ele manda executar Tiago, irmão de João. Ao ver que isso agradou à elite religiosa, ele também manda prender Pedro durante a semana da Páscoa, planejando uma execução pública logo em seguida. Ele entrega Pedro a uma escolta de 16 soldados, 4 para cada turno, onde ele é mantido sob vigilância constante. O que o texto bíblico não detalha, mas a história revela, é que esse Herodes Agripa I era o neto de Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus ainda bebê. Herodes Agripa possuía uma habilidade política refinada. Havia crescido em Roma e, sendo amigo íntimo de imperadores, ele usava a religiosidade judaica como ferramenta de manipulação. Sua perseguição à igreja não era por zelo espiritual, mas por puro marketing político para garantir a estabilidade no seu governo. Os versículos 5 a 19 apresentam um contraste poderoso. Enquanto Pedro estava sob guarda rigorosa, a igreja reagia com a única arma que possuía, a oração incessante. E então, na véspera do julgamento, acontece algo sobrenatural. Pedro está dormindo em uma paz impressionante, mesmo diante da execução iminente. Como sempre, está entre 2 soldados, preso por correntes e guardado por sentinelas. De repente, uma luz brilha na escuridão. Um anjo aparece na cela e o sobrenatural se torna comum. As correntes caem silenciosamente e as portas se abrem sozinhas, mostrando que não existe cela ou portão de ferro que possa deter o propósito de Deus quando seu povo se coloca de joelhos. Pedro e o anjo passam pelas sentinelas e chegam ao grande portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abre sozinho e então, já na rua, o anjo desaparece. E Pedro, caindo em si, entende que aquilo não era uma visão, mas um livramento real enviado por Deus para frustrar os planos de Herodes e a expectativa dos judeus. Uma vez livre, Pedro foi diretamente para a casa de Maria, mãe de João Marcos, de quem nós vamos falar um pouco mais para frente. Pedro sabia que os irmãos estavam ali reunidos em oração, e a cena que se desenrola a seguir é quase cômica. Quando Pedro bate à porta, Rode, a empregada, vai atender e fica tão feliz ao ouvir sua voz que esquece de abrir a porta e corre para avisar aos outros. O mais curioso é que os cristãos que estavam ali justamente orando pela libertação de Pedro duvidaram de que fosse ele que estivesse ali. Pensaram que Rode estava fora de si ou que quem estava ali era o anjo de Pedro. Esse pensamento sobre o anjo de Pedro era baseado em 2 conceitos daquela época. O anjo da guarda, pois havia uma crença de que cada fiel tinha um anjo protetor específico, e o sósia celestial, pois havia uma crença popular de que o anjo de uma pessoa podia assumir sua aparência e sua voz. Eles acreditavam também que, às vezes, a aparição do anjo de alguém poderia ser um prenúncio da morte daquela pessoa, como se o anjo estivesse ali porque Pedro já teria sido executado. Isso explica por que eles preferem acreditar no anjo de Pedro do que na sua libertação real. Ao que parece, a mente deles estava mais preparada para o luto do que para o milagre. Isso prova que Deus não exige orações perfeitas ou uma fé inabalável para agir. Ele responde ao clamor de corações que, mesmo hesitantes, decidem buscá-lo. Nossa pequena fé nunca será um obstáculo para o grande poder de Deus. Enquanto isso, Pedro continuava batendo à porta. Quando eles decidiram finalmente abrir,
Todos ficaram admirados e, ao que parece, começaram a falar todos ao mesmo tempo, pois Pedro teve que pedir silêncio para relatar o milagre do seu livramento. Quando terminou, pediu que contassem tudo a Tiago, meio-irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, e então saiu, não se sabe para onde. Quando o dia amanhece, um alvoroço total toma conta dos soldados. Para Herodes, a fuga de Pedro não foi apenas uma falha na segurança, mas uma humilhação política. Na lei militar romana, se um prisioneiro escapasse, a sentinela responsável deveria receber a mesma pena que estava destinada ao prisioneiro. Como Pedro estava condenado à morte, todos os guardas são executados segundo o padrão romano. Enquanto o rei usa a morte para tentar esconder sua impotência, a igreja celebra a vida que Deus preservou. Fica claro que quando Deus decide abrir as portas, nenhuma força humana consegue mantê-las fechadas. Depois desse episódio de libertação sobrenatural de Pedro, Herodes Agripa I saiu de Jerusalém e foi para Cesareia, que era a capital administrativa da Judéia sob domínio romano. Lá, ele residia no Palácio de Herodes, construído por seu avô, Herodes o Grande, uma obra arquitetônica monumental situada numa elevação que adentrava o mar Mediterrâneo. Em Cesareia, Herodes Agripa I está no auge da sua influência política. Envolvido em uma disputa comercial com as cidades de Tiro e Sidom, ele organiza um evento diplomático para demonstrar seu poder. No dia marcado, Herodes veste seus trajes reais. O historiador judeu Flávio Joséfo conta que a túnica de Herodes era feita inteiramente de prata. Quando ele entrou no teatro ao amanhecer, os raios de sol bateram na prata e criaram um reflexo tão ofuscante que as pessoas ficaram aterrorizadas e maravilhadas, acreditando que ele brilhava com luz própria. E então ele profere um discurso tão eloquente que a multidão, em busca de favores, o aclama como um deus, gritando: é a voz de um deus e não de homem. O erro fatal de Herodes não foi apenas o orgulho, mas a aceitação da glória que pertence exclusivamente a Deus. Por não ter dado honra ao Criador, ele é repentinamente ferido por um anjo. E o texto descreve um fim humilhante. O rei que se sentia divino morreu comido por vermes dentro do próprio palácio. Flávio Joséfo relata que ele foi atingido por dores abdominais violentas, sentidas como pontadas ou fisgadas. O termo comido de vermes é amplamente interpretado como uma forma de descrever a terrível condição física de uma infecção interna grave. Herodes foi carregado para o palácio e sofreu por 5 dias de agonia ininterrupta antes de falecer. Ele morreu aos 54 anos, depois de reinar por 4 anos sobre a Judéia. O contraste é brutal. O capítulo que começou com Herodes matando com a espada termina com ele sendo vencido por seres microscópicos, deixando um sério alerta. O homem pode até levantar o trono, mas só Deus detém o cetro. Enquanto isso, a palavra de Deus, livre de correntes e tribunais, continuava a crescer e se multiplicar por toda parte. O capítulo encerra com o retorno estratégico de Barnabé e Saulo a Antioquia, após cumprirem a missão de entregar as ofertas de socorro aos irmãos da Judéia. Mas eles não regressam sozinhos. Trazem consigo o jovem João Marcos, filho de Maria, a mulher cuja casa serviu de refúgio e cenáculo de oração para a igreja que clamava pela libertação de Pedro. E a frase para a reflexão de hoje é: nenhum decreto humano é definitivo quando o tribunal do céu decide intervir. E amanhã vamos descobrir por que Atos 13 não é apenas um novo capítulo, mas sim o nascimento de uma nova era. É o momento em que a igreja deixa de apenas reagir às crises e passa a conquistar o mundo. Descubra como a igreja multicultural em Antioquia ouviu a voz do Espírito Santo e deu o passo que mudaria a história do Ocidente para sempre. Este momento fascinante será o nosso assunto de amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.